religiões, seus dogmas e seus preceitos. Todas as religiões são dogmáticas. É muito complicado falar sobre religião. Eu estudei no ginásio e há 67 anos atrás, meu professor de história dizia que naquela época existia 2.500 religiões no mundo. Imagine 67 anos depois, quantas religiões não existem? Se formos fazer uma continha assim proporcional, vai dar mais de 20 mil religiões. Vamos deixar a quantidade de religiões para lá. Vamos falar dos dogmas, das religiões, dos preceitos. A gente pode dividir em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo existiam as religiões antigas, o judaísmo, o budismo, o maometismo, o islamismo. Todas essas religiões eram dogmáticas. E até hoje elas têm seus dogmas. Como não é uma religião que nós temos assim acesso, nós não sabemos os dogmas dessas religiões. Mas sabemos sim, por exemplo, que o judaísmo tem um dogma que se chama Remã, que todo ano eles comemoram, são 3 dias para comemorar essas datas. Isso é um dogma da religião do judaísmo. Mas são tantas outras. Vamos falar sobre a religião depois de Cristo. Jesus Cristo foi o maior líder que existiu na história da humanidade. Não. Ele ainda é o maior líder que congrega todas as pessoas, seus seguidores. Ele sempre fez isso. E Cristo não tinha religião. Ele professava o amor, a fé, a bondade, a caridade, a liberdade. Isso ele fazia abertamente, não estava vinculado a nenhuma igreja. Ele fazia isso em cima de uma embarcação e o povo na praia ouvindo, ou ele fazia no largo, ou ele fazia em algum lugar. Bom, sabemos que Cristo foi executado, foi preso, condenado pelo povo e executado. Quem condenou Jesus foi o povo, que escolheu, ao invés de Barrabás, que era um criminoso, escolheram Jesus. E Jesus foi condenado e crucificado. Após a morte de Cristo, apareceu o cristianismo. Quer dizer, os seguidores de Jesus, os seguidores de Cristo. Primeiro os apóstolos, aqueles 2 iniciais que eram chamados de apóstolos ou discípulos. Depois o mundo inteiro começou a professar o cristianismo. O cristianismo foi muito perseguido, principalmente pelo povo romano, pelo mundo, não diz o povo, pelo mundo romano, que perseguiu o cristianismo. E acabou a persistência dos cristãos, acabou o cristianismo vencendo, porque até os imperadores tornaram-se cristãos. Então, daí, do cristianismo, gerou outras religiões. Foi do cristianismo que nasceu o catolicismo e também a Igreja Ortodoxa foi derivada do catolicismo. E depois veio o protestantismo. O que é o protestantismo? Foi um protesto feito por um monge, que era um monge católico, e revoltado com as coisas feitas pelo catolicismo, que ele não concordava. Por exemplo, o Papa vendia indulgência para as pessoas se salvarem, tinha que comprar indulgências. Até hoje se vende indulgência por aí. Vários tipos de religiões se vende indulgência. Pois é. Então, Martinho Lutero protestou contra tudo isso e traduziu a Bíblia do latim para o alemão e fez algumas reformas, jeito da religião, de como seguiria a partir daquela época. Bom, depois de Martinho Lutero, que veio o protestantismo, que depois chegou a primeira igreja batista, e por aí seguiram.
Depois houve outros e outros reformadores. Veio o zwinglismo na Suíça, depois veio o anglicanismo na Inglaterra, e por aí se vai. Mas todas elas são dogmáticas. E algumas têm preceitos. É diferente do preceito para o dogma. Vamos entender o que é o dogma. Na religião católica, por exemplo, o ponto mais alto da religião é Cristo na Eucaristia. As pessoas comungam, tomam a Eucaristia, comem a Eucaristia como se fosse o corpo de Cristo. Como ele disse na última ceia, isto é o meu corpo, partiu o pão e dividiu e disse, isto é o meu corpo, todos tomai e comei, o meu corpo será entregue por vós. Foi as palavras de Jesus Cristo na última ceia. Então, disso aí gerou a Eucaristia. Então, os católicos, que até naquela época não existia o catolicismo, a partir daí foi que apareceu, foi gerando a fé e o cristianismo saiu, tornou-se catolicismo. Então, a principal ponto alto da religião católica é a Eucaristia. Mas existem outros dogmas. O batismo, por exemplo, é um dogma. São pelo menos 5 pessoas orando. O sacerdote, o pai e a mãe, o padrinho e a madrinha. Eles rezam, eles oram para a purificação da alma daquela criança que está chegando ao mundo, que é pagã e se torna cristão após o batismo. O batismo na Igreja Católica é feito através, na pia batismal, com água. Mas religiões evangélicas também têm o batismo, que também, a maioria delas são feitas com água, no rio, no mar. A verdade é que elas têm também esse dogma de batizar as pessoas. As pessoas ficam batizadas na igreja e, a partir daí, eles estão purificados sua alma, purificado seu espírito depois do batismo. Mas aí existe muita diferença entre as religiões. Catolicismo, protestantismo. Existe a intolerância religiosa. As ideias são diferentes uma das outras. Por exemplo, os religiosos da Igreja Católica creem nos santos. Creem em São José. São José foi pai de Jesus, apesar de que foi o pai adotivo, porque Maria concedeu virgem, mas ele era o pai de Jesus Cristo. Maria era mãe de Jesus Cristo. Para os cristãos, Nossa Senhora é a peça mais importante, porque ela intercede na vida das pessoas, ela junto ao maior, ao Deus, ao Redentor. Já para alguns evangélicos, não. Maria não passa de nada, é uma mera mulher. José também. E eles não acreditam nos santos da Igreja Católica. São João, São Pedro, São Paulo, São Jerônimo, enfim, todos os santos da Igreja Católica. Eles acham que são ídolos, que quando vê uma imagem, o povo está adorando ídolos, que é um retrato, que é uma representação daquela pessoa santificada. Mas eles não pensam dessa forma. Eles pensam e não acreditam e até excomungam, de forma geral, o jeito dos católicos adorarem os seus santos. Para eles isso não existe. Quer dizer, os evangélicos têm também seus dogmas, muitos das quais são assim até estranhos. Por exemplo, a igreja católica, a igreja evangélica, que o pai ou a mãe pode morrer, mas não toma transfusão de sangue, porque é um dogma. Eles não permitem. É melhor morrer do que tomar uma transfusão de sangue. É um dogma da religião. E por aí vai. As dogmas. Mas existe assim a intolerância. Quando existe a intolerância religiosa, está sendo até contra a lei brasileira, a Constituição. A Constituição brasileira não permite intolerância religiosa. Todos devem respeitar entre si todas as suas religiões, professando da forma que quiserem. Mas existe um grupo que não aceita isso, que acha que cada um acha que sua religião é melhor do que a outra, que cada um processa o seu Deus da forma que quer, da forma que pensa. Então,
Não tolero, principalmente o religioso, alguns do ramo do evangélico. Eu tenho alguns casos. Eu, pescador, tinha um amigo que era pescador, ele não professava nenhuma religião. Depois a mulher dele foi para uma das religiões evangélica. E ele foi levado por ela. Muito bonito isso. Os dois professaram a mesma religião. Ele começou a combater a religião católica. Senhor do Bonfim, isso não existe. Não tem princípio nem fim. Era um semi-analfabeto. Vamos fazer um analfabeto. Não tem princípio nem fim. E falou-se um dia lá, a gente no barco falou de pai de santo, mãe de santo. Ele disse, isso é pai de chiqueiro, mãe de chiqueiro. Olha que ele comparou a religião dos outros, a religião matriz africana. Pai e mãe de chiqueiro. Eu disse, rapaz, você não pode fazer isso. Você pode professar a sua religião da forma que você quer, mas tem que respeitar a religião dos outros. Como é que você chama a religião dos outros de pai e mãe de chiqueiro? Ah, mas é. A ideia dela é essa. Mas é pai de chiqueiro, não é pai de santo. A gente não vai discutir religião com a pessoa que é semi-analfabeto, e depois a religião não se discute. Religião, futebol e política é muito difícil, porque cada um tem as suas convicções próprias. É difícil você entrar nessa discussão. Você pode comentar como eu estou comentando aqui, mas eu não posso tomar nenhum partido. Tenho que falar o que é que se faz. Então, para os evangélicos, eles têm os seus lemas de vida, os católicos têm outro. Aconteceu o seguinte, um fato. Uma igreja evangélica, defronte uma casa de uma mulher, e botou o seu alto-falante no alto da parede e ligava o som em alto som. As pessoas do outro lado não podiam conversar, não podiam ver televisão, nem rádio, nada, porque o som da igreja era maior do que isso. E deixou as pessoas estressadas do lado de cá. E a dona da casa sentiu-se tão estressada, tão agoniada, tão amargurada, que foi lá e disse, o meu Deus, ele me atende até em silêncio. Como é que o de vocês você tem que gritar e atrapalhar a vida dos outros? Você não pega o seu microfone, o seu alto-falante, põe da sua igreja, põe para dentro e arrancou a tomada, tirou a tomada do microfone. Ela foi lá na casa da igreja e fez isso, que estava sendo prejudicada por a igreja evangélica. Logo depois, pode chamar a família, pode chamar a polícia, eu já chamei a minha. E ela acionou um parente, o parente acionou a polícia e foi para lá. Foi as duas polícias. A polícia chamada pelos evangélicos e a polícia dela. E houve a grande discussão. Depois, foi aconselhado o evangélico tirar o seu alto-falante e botar para dentro de sua casa, fechar a sua porta, botar ar-condicionado, sei lá, fazer a sua profecia da forma que quisesse, mas que não incomodasse terceiros. Estava incomodando. Isso é intolerância religiosa. A mesma coisa se uma igreja católica for para a porta do terreiro de candomblé e for fazer pregação, ou o evangélico for fazer pregação na porta do terreiro do candomblé. Ele não pode fazer isso. Tem que respeitar as religiões dos outros, as religiões que é professada pelas pessoas, de modo geral, está na Constituição. Mas isso não ocorre muitas vezes, principalmente por esse lado do evangélico, por esse lado das religiões de matriz africana. Só que as religiões de matriz africana não atacam ninguém. Elas estão lá professando sua fé. Tanto sim que existe um sincretismo religioso. O que é isso? Os africanos escravos, para poder professar sua fé, seus orixás, eles criaram um sincretismo religioso. São Lázaro é o Molu, São Roque é o Baluaê, Santo Antônio é Ogum, São Jorge é o Sócio, e assim sucessivamente. Santa Bárbara é Iansã, Nossa Senhora é Iemanjá. Então, houve esse sincretismo religioso. Por isso que a religião católica não se dá muito mal com o sincretismo religioso do pessoal do candomblé. Olha só. Às vezes a pessoa entra na igreja lá de São Lázaro para rezar. Está na missa. Do lado de fora
O outro pessoa está também praticando seu dogma, está tomando banho de pipoca. É um dogma dele. Ele acha que aquele banho de pipoca vai purificar sua alma, vai melhorar sua vida. Então por isso ele professa isso, não ataca ninguém. Por outro lado, a religião católica também está lá dando sua missa, rezando, e também não impede que as pessoas do lado de fora tomem seu banho de pipoca. Isso é um fato. Primeiro que aí não existe intolerância. Os católicos podem até não acreditar no banho de pipoca, mas eles não interferem, eles não dizem nada. Porque cada um deve professar a sua religião da maneira que quer. Na festa da Lavagem do Bonfim, há a fé dos católicos de ir para lá com sua água de cheiro, lavar as escadarias da igreja. Mas aparece também os religiosos no candomblé, que estavam também em frente da igreja dando banho de folha nas pessoas. A folha é arruda, é lógina, e guiné e tantas outras, que essas pessoas estão lá paramentadas com seus aparamentos do candomblé e dando banho de folha nas pessoas. E as pessoas que tomam banho de folha acreditam que aquele banho vai purificar a sua alma, vai melhorar a sua vida. E as pessoas que estão dando também estão isso. Então você vê, na igreja, lá do Bonfim, existe a missa. Está lá de fora, existe outro religioso que está tomando banho de folha, que está dando banho de folha, e que não interfere nada na vida de um e do outro. Porque existe o quê? A intolerância, porque existe tolerância aí nos dois lados. Cada um deve professar a sua religião da forma que tem, os seus dogmas, o jeito de viver. Bom, a religião, as religiões de matriz africana, como é chamado. Eu, por exemplo, não conheço todas elas, mas eu sei que existem duas, Umbanda e o Candomblé. O Candomblé eu conheço, como baiano, como soteropolitano, todos nós devemos conhecer a história, o folclore e até a religiosidade de nossa cidade, nossa vida. E a maioria dos baianos é místico, ele está de um lado e está do outro, o misticismo está aí. Bom, por que eu digo que conheço o Candomblé? Eu, quando era criança, adolescente, morava entre duas casas de Candomblé, 2 terreiros de Candomblé. E como tal, eu frequentava. E eu gostava de estar lá, ver as filhas de santo dançando, a coreografia bonita. Gostava, né? Até hoje eu gosto de ver o Candomblé, tem anos que eu não vejo, mas se eu for, eu vou gostar de ver as filhas de santo dançando, todas aparamentadas, todas com suas saias rodadas, anáguas gomadas, suas batas todas bordadas, os panos da costa, os ojais, seus brincos, seus colares, seus toços, seus tumbantes, tudo isso é um aparamento do pessoal do Candomblé. Eles estão lá professando sua fé, isso é os seus dogmas, que ninguém deve ter nada com isso. É o dogma, o jeito do candomblezeiro fazer. E como eu digo, há preceitos. Aí sim, existe o dogma é feito nas igrejas, na frente de todo mundo vê. Já os preceitos não. Os preceitos é feito em lugar mais oculto. Nem todas as pessoas tomam conhecimento. Como eu disse, quando era criança eu fazia parte do candomblé, porque eu ia tocar, eu aprendi, porque os filhos do dono do terreiro eram meus amigos. Eles me levavam lá para eu aprender a bater os atabaques. E existem 3 atabaques. Não sei se o nome ainda é assim ou se não é, mas era assim, rum maior, rum médio e rum menor. Rum menor é o atabaque menor. Eu não sabia tocar nem o do meio nem o alto, mas eu tocava pequeno, eles me ensinavam a tocar. Não sabia tocar todos os toques. Por exemplo, o candomblé ele é dividido em nações. Tem a nação Nagô, tem a nação Angola, Jeje e Jexá. E tem a nação Caboclo. E cada um dessas nações tem o seu toque. Eu, por exemplo, aprendi mais a tocar os toques da nação Caboclo, que era o Congo de Ouro, o Barravento, o Samba de Pataco. Os outros não. Eu não sabia tocar, por exemplo, o Jeje, eu não tinha, tocava com os pauzinhos, eu nunca toquei. O Jexá talvez eu tocasse, porque o Jexá é o toque que o afoxé, filho de gigante, toca. Hoje ele é muito comum, mas é o toque de candomblé. Mas não é só isso no candomblé. O candomblé tem os seus preceitos. O candomblé tem um lugar que chama Peji e outro que chama Camarinha. Quem é que tem acesso ao Peji e à Camarinha?
A cúpula do candomblé, não é só as pessoas que estão no terreiro, mas a cúpula do candomblé é que está lá dentro, tem a possibilidade de ver tudo aquilo. Eu sei o que é PG. Por exemplo, eu fui criado por um senhor, que ele professava a sua religião do candomblé em Santo Amaro, mas não era, praticava lá. E quando ele veio para aqui, ele não era pai de santo, não tinha babalorixá, mas era envolvido. E lá na minha casa tinha as festas dos santos dele, tinha o Caru de São Cosme, tinha o Caru de Santa Bárbara, tinha festa de Omolu, tinha festa de Xangô, tinha festa de Oxalá, e tudo tinha comida. Era bom que a gente comia as comidas que fazia no candomblé. Lá não batia couro, não batia tabaco, nem nada. Mas tinha o PG. Por que eu sei que era PG? Porque o que separava a mim do PG? Eu dormia no PG. O que me separava era uma cortina de um lado ao outro, eu dormia na cama e aí o PG. O menino é curioso, o menino vai lá e vê o que tem lá dentro. Não sei como era que era feito, por que era feito. Eu só sei que lá estavam sentados os orixás. Lá estavam sentados os orixás, então eu sabia que existia o PG. Depois, eu também na sociedade de negros, tem aqui em Salvador, que lá na própria sociedade tem uma capela católica, tem um PG, está lá exposto para todo mundo ver. Só para ver, mas não saber a origem, por que está ali o PG, porque vai só o pessoal do candomblé que sabe. Além desse povo, tem a camarinha, que deve ser o lugar mais sagrado do candomblé. Qual é a função da camarinha? Fazer o santo nas filhas de santo. É um processo do próprio candomblé. As pessoas precisam colocar na sua cabeça o seu orixá, porque às vezes está doente, e a doença talvez que eles acham que não tem cura, mas se fizer o santo vai ficar curada, ou por própria indicação do próprio orixá que aquela pessoa precisa fazer o seu santo. Então, essa pessoa, vamos falar da mulher. A mulher, por exemplo, ela vai ficar na camarinha de quarentena, em algum tempo lá, não sai para nada, talvez só para ir ao sanitário. Come, dorme, faz tudo lá na camarinha, até o dia de fazer o seu santo. Como é que é feito o santo? Quer dizer, quem tem acesso a isso, quem vê tudo isso, é o pai de santo, né, que é o chamado babalorixá, a mãe de santo, que é chamada ialorixá, a mãe pequena, os ogãs. Os ogãs tem lá o ogã envolvido, porque está lá no candomblé, sabia. O ogã de sala, o ogã de couro, é o ogã que está lá comandando o bateus da tabaco, e o ogã de camarinha, aqueles mais ligados diretamente lá do candomblé, na cúpula maior. Então, a filha de santo vai para a camarinha e raspa a cabeça. Como é que você sabe disso? Porque depois que a gente vê a mulher no salão com a cabeça raspada. E cortes, se vê cicatrizes, cortes no braço. Cicatriz no braço significou que houve cortes. Como é feito, da maneira que é feito, por que é feito, só eles que fazem, porque já é só preceito, já não é dogma. Porque só um pequeno grupo é que tem acesso a tudo aquilo ali. As pessoas de fora só veem a filha de santo no terreiro dançando, mas não sabe. Olha, depois que é feito esse procedimento, elas são chamadas de iaô. Iaôs. As iaôs, elas só vão sair da condição de iaô para se tornarem mães pequenas no dia da festa, que é a sua programação. Enquanto isso, elas são simplesmente, constantemente estão manifestadas com um orixá criança, que pode ser Corvo Damião, Crispim Crispiniano, Oxum, menina, ou tantos outros, que eles chamam de herês. Elas, quando estão com herês, filha de santo, elas falam como criança, brincam como criança, agem como se fosse um menino. Está lá brincando, a cabeça está raspada. Está com seus brincos, mas está brincando lá como se fosse uma criança. Está manifestado no herê. Bom, quando é que isso termina? No dia que é programada a festa da apresentação do orixá no salão. Nesse dia, ela vai sair da condição de filha de santo para mãe pequena. É um dogma. É o dogma do candomblé. Já não é mais um preceito. Por que não é mais um preceito? Porque todo mundo vai ver. Nesse dia,
se programa uma festa bonita, as filhas de santo estão lá todas bem aparamentadas, como disse, com suas saias rodadas, suas anáguas gomadas, suas batas todas bordadas, seus panos da costa, o ojá, que no orixá masculino é colocado assim, e no orixá feminino é colocado assim, mas tem que ter o ojá é uma tira de pano, a gente sabe o que eu ia falar ojá. Quando, e as filhas de Deus estão lá, com seus brincos, suas pulseiras, seus colares, e os colares principalmente, tem que ter lá o colar principal, a cor do seu orixá, a cor do seu santo, por exemplo, Oxóssi, lá o colar é azul, ela tem que ter o seu colar azul, porque o seu orixá é predileto, a sua cabeça é Oxóssi. Então elas estão lá todas aparamentadas e dançando, até que o Babalorixá, o pai de santo, tira da camarinha a filha de santo, que vai se tornar mãe pequena naquele dia. E como é que é feito isso? Aí já não tem mais segredo. Ela vai dar um nome, é o dia que a orixá vai se dizer, eu sou Iansã, eu sou Xangô, eu sou Oxóssi. E no salão, no carramanchão, no barracão, como é chamado, o Babalorixá traz a filha de santo e lá ela diz, ele diz, diga seu nome, e diz o nome do orixá. E ela repete, eu sou Xum menina, eu sou Xumaré, eu sou Xangô, qualquer um desses orixá. E é muito aplaudido por todos os presentes. Aí foi o ponto mais alto da festa, porque deu o nome do orixá, e é aplaudido. E as pessoas dizem, Xetro! Não sei o que dizer Xetro, mas as pessoas diziam Xetro. E dizer axé. Axé é um termo tão comum que hoje todo mundo sabe o que é axé. Axé é uma saudação do candomblé. E eu vi as filhas dizendo assim, axé, axé, com as mãos assim, axé. Quer dizer, uma saudação. Não sei o que eu dizem. Hoje tem axé música, tem axé, mas no candomblé é uma saudação. Então o povo diz, Xetro diz axé. Está configurado, está confirmado que aquela filha de santo, a partir daquele momento, não é mais filha de santo, ela passa a ser mãe pequena. É como se fosse uma hierarquia. A Yalorixá, a filha de santo, vamos começar pela filha de santo, a mãe pequena e a Yalorixá. Então, a mãe pequena permanece naquele terreiro como mãe pequena até que ela seja transformada em mãe de santo ou na Yalorixá. E quando é que isso ocorre? Quando o próprio orixá dela indica. Uma daquelas mães pequenas, que são várias, quando a dona do terreiro, a Yalorixá, morre, falece, tem que ter alguém para botar no lugar. É uma daquelas mães pequenas que vai assumir o lugar. Como é que é escolhido? Pelos próprios orixás, que jogam os búzios e descobrem quem que vai ser daquela para indicar que a partir daquele momento o terreiro vai ser governado por outra pessoa que deixa de ser mãe pequena para ser mãe de santo ou Yalorixá. É assim que funciona no candomblé. Então, quando se apresenta lá, é um dogma. Quando se apresenta, quando é feita na camarinha, é um preceito. Por isso que eu disse, suas religiões, seu dogma e seus preceitos. Mas isso, todos devem respeitar entre si. Ninguém pode falar mal do candomblé, que é isso, que é aquilo. Eu, por exemplo, não conheço Umbanda, não sei, mas nunca entrei no terreiro de Umbanda. Mas do candomblé, entrei. Eles têm o seu segredo, têm os seus preceitos, que só eles sabem. Mas é problema deles, mas as pessoas têm que respeitar. O candomblé foi muito perseguido durante muitos anos. Eles tinham horário de começar, tinham horário de acabar. Não podia passar das 10h30 da noite. Eu me lembro que lá na minha rua, existia lá na polícia o esquadrão de cavalaria que fiscalizava os candomblés. E eles, no dia dos candomblés, ele olhava se estava determinado a hora e se tinha um documento, se tinha licença da prefeitura para poder funcionar, ou da polícia, tinha o alvará da polícia para poder funcionar. Se não tivesse, ele fechava. E mesmo se tivesse e passou do horário, tinha que fechar. Porque era uma determinação da lei, da polícia. E esses quadrões de cavalaria, eles faziam muita barbaridade. E por isso eles foram extintos da polícia militar. E não existe mais. Não existe mais, existe a polícia montada, mas não existe mais um esquadrão de cavalaria. Porque as coisas que eles faziam, as hostilidades que eles faziam eram muito grandes. Eles perseguiam os candomblés. Hoje os candomblés são perseguidos também
e são muito hostilizados, principalmente pelos evangélicos. Isso aí não é história da carochinha. Toda hora a televisão está mostrando a intolerância entre as religiões, como eles se agem contra o candomblé. Deixa que o candomblé use sua roupa branca, ou azul, amarela, o que quiser. Deixe que ele professe a sua seita, a sua religião, da forma que eles quiserem. Está na lei, e mesmo é o direito de todos. Ninguém pode falar disso, ninguém pode dizer que não deve ser feito, o que deve ser feito no candomblé. Então, por isso nós falamos, as religiões, seus dogmas e seus preceitos. As religiões do ramo evangélico e catolicismo não têm preceito, pelo menos a gente sabe que tudo é feito na igreja. A igreja está lá aberta para todo mundo ver o batismo, o crisma, o casamento. O casamento também é um dogma. Todos os preceitos, todos os dogmas das religiões evangélicas. Na igreja tem algumas religiões que tem até o dia do descarrego, que é um dogma do candomblé, mas eles também professam. Tem religiões evangélicas que falam mais de Satanás do que em Deus. A gente vê, eles falam mais do demônio do que fala de Jesus do que em Deus. Mas é um jeito deles professar a sua religião. E tem religiões que vivem por dinheiro, que ganham dinheiro, faz as pessoas entregar suas casas, seus carros, seus anéis, suas pulseiras, suas joias, para curar, fazer as curas. São curandeirismo funcionando. Mas isso existe. Existe em algumas igrejas evangélicas, não vou dizer que são todas, mas algumas têm isso. Como também tem alguns candomblés também que fazem isso. Tem alguns candomblés também que tomam dinheiro das pessoas para fazer trabalho. Tomam dinheiro, tomam joias, tomam tudo, que isso e aquilo está incomodando as pessoas. Vocês veem, os aproveitadores das religiões, os aproveitadores da seita. Mas não é isso que a gente precisa ver. Que as religiões todas existem, cada um processa da sua fé e sejam tolerantes. Respeite uns aos outros. Jesus disse, amai uns aos outros. Mas eles dizem, armai-vos uns contra os outros. Isso que não pode. Então, esse tema é tema que pode ser discutido, mas ele não pode ser tomar partido. Eu não posso tomar partido do candomblé, dizer que o candomblé é melhor, que a Umbanda é melhor, que o católico é melhor, nem que o protestante é melhor. Eu tenho que comentar. E o comentário é feito dessa forma, olhando a realidade que existe. Então, é só um alerta. Todas essas palestras que eu faço é um alerta para as pessoas, para ver que você vai na Constituição, está lá. Existe a tolerância religiosa. Todas as religiões podem livremente professar sua fé da forma que entender.